Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus e concluindo os 7 momentos de reflexão, cada um referente a uma igreja do Apocalipse. Hoje nós finalizamos com a igreja em Filadélfia. Já quero convidar você a estar se inscrevendo no canal, se ainda não é inscrito. Estamos no YouTube e TikTok. E também nos ajude a compartilhar, né? Aqui nós trazemos vários temas à luz da Palavra de Deus. E nessa sequência aí de 7 vídeos de momento de reflexão, nós trouxemos aí cada vídeo respectivo a uma igreja do Apocalipse. E hoje finalizando com a igreja em Filadélfia, ou seja, a igreja que agrada mais a Deus, segundo a sua palavra. Coloque aí no comentário a sua opinião e sugestão de temas para que a gente venha trazer para aprendermos juntos aí, tá bom, pessoal? Deus abençoe a cada um que está ajudando a compartilhar o nosso conteúdo, sendo canal de bênção para que essa palavra não fique só entre nós aqui e venha alcançar mais pessoas. Então vamos lá, pessoal. A igreja que agrada a Deus, mesmo sendo pequena, né? Nem sempre quem parece forte é aprovado por Deus. E nem sempre quem é pequeno está esquecido. Filadélfia prova que fidelidade vale mais do que aparência. Então vamos lá, primeiro ponto. Quem é Jesus para essa igreja? Vamos lá, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Então, aqui Jesus se apresenta de forma diferente. Santo, né? Santo, ou seja, totalmente separado do pecado. Verdadeiro, não negocia a verdade. E tem a chave de Davi, ou seja, autoridade absoluta para abrir e fechar, né? Exegeticamente, né, chave de Davi remete lá ao livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Vamos dar uma voltada lá? Isaías, livro de Isaías. Opa. Isaías. Capítulo 22, versículo 22. Diz assim, ó: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá, né? Ou seja, quem decide abrir portas na sua vida não é o homem, mas sim Jesus Cristo. Então, se nós já começarmos a aplicar a partir disso, tem gente tentando forçar porta, mas só Jesus que abre o que ninguém pode fechar. Segundo ponto, uma igreja pequena, mas fiel. Então agora nós vamos ali para o versículo 8 de Apocalipse 3, que diz assim, ó: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aqui está o segredo de Filadélfia. Ela não era poderosa, ela não era influente, não era numerosa, mas guardava a palavra. E além de guardar a palavra, ela não negava o nome de Jesus. E aqui tem um ponto forte sobre isso. Por quê? Porque Deus não procura grandeza externa. Ele procura uma fidelidade interna. Então aquilo que é externo, se for reflexo genuinamente de algo ligado a Deus internamente falando, maravilha. Mas se aquilo que é fora, não é tão coerente com aquilo que está dentro, então aquilo que é de fora pode surpreender pessoas, mas a Deus ninguém surpreende, né? E com isso nós podemos aplicar de qual forma? Você pode não ter estrutura, mas se tem fidelidade, você tem a aprovação de Deus. Terceiro ponto, a porta aberta que ninguém fecha. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então essa aqui é uma das promessas mais poderosas da Bíblia.
E o que que é essa porta? Essa porta é uma oportunidade espiritual, crescimento no reino, salvação e missão e acesso ao agir de Deus. Exegeticamente falando, porta aberta no grego é tura, indica acesso liberado por autoridade divina. Então, não é sorte, não é esforço humano, é decreto de Deus. Se vem de Deus, a gente não tem força para se comparar com aquilo que só vem de Deus. Fazendo a aplicação, quando Deus abre, até quem te odeia vê, mas não pode impedir. Quarto ponto. Deus vê quem persegue você. Vamos ali para o versículo 9 agora. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Então, Filadélfia sofria oposição religiosa. Jesus não ignora isso. E com isso aqui tem uma mensagem forte. Ou seja, Deus vê quem te humilha, Deus vê quem te rejeita e Deus vê quem te derruba ou derrubar. E ele diz: eles vão reconhecer que eu te amei. Se nós formos aplicar dentro disso aqui, você não precisa se defender o tempo todo. Você não precisa se defender o tempo todo. Deus mesmo vai te justificar. Quinto ponto. A promessa de proteção e honra. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, aqui existe um nível profundo. Fidelidade, ele gera proteção espiritual. Perseverança gera livramento. E mais, falo-ei coluna no templo de meu Deus. Olha aqui no versículo 12. Ó. Vamos pegar aqui a sequência. Eis que veio se demora, guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, vamos lá fazer exegese do texto, puxar a centralidade do texto. Coluna simboliza estabilidade, permanência, honra eterna. Quem foi desprezado na terra será firme no céu. Okay? Sexto ponto, o maior alerta, não perder o que já tem. E aqui nós volta para o 11. Conservar o que tem. Então, Filadélfia não recebe repreensão, mas recebe um alerta. Ela está indo bem, mas que mantenha-se assim. Então, cuidado para não perder o que Deus já te deu. Fé, santidade, palavra, intimidade. E se nós formos fazer uma aplicação disso, tem gente que não perde por ataque, perde por descuido. E é algo que você persevera tanto para ter e é facinho de perder, facinho. E com isso, pessoal, nós chegamos a uma grande conclusão aqui. Uma grande conclusão mesmo. Filadélfia nos ensina. Não é sobre ser grande, é sobre ser fiel. Melhor que ser grande é ser fiel. Não é sobre força, é sobre perseverança. Então, mais importante que força é perseverança. Não é sobre reconhecimento humano. E os fariseus eram bons nisso, hein? É sobre aprovação divina. Não é porque é aprovado por pessoas que está sendo aprovado por Deus.
Tem um ditado que eu gosto muito dele também, que é: não é porque é usado que é aprovado. Nós formos puxar na Bíblia, muitas pessoas Deus usou, mas não aprovou. Deus usa quem Ele quer. Até a jumentinha de Balaão foi usada por Deus, né? Então, Deus não procura igrejas perfeitas. Ele procura igrejas verdadeiras. E se for fazer uma chamada final aqui, hoje Deus está dizendo assim: eu vi tua fidelidade, eu vi a tua luta, eu vi tua perseverança, e estou abrindo uma porta que ninguém pode fechar. Então, assim, pessoal, a igreja em Filadélfia, ela tem ali uma receita, a receita daquilo que agrada a Deus. Nós vimos aqui, né? E analisando é mais fácil do que na prática. Porque quando se trata na prática, se trata de ser humano, se trata de pessoas, o ser humano é muito volúvel. Então, um momento ele tá, um momento ele não tá. Um momento ele tá, outro não tá. Então, na prática, é muito mais complexo, né, para você aplicar isso. Mas aqui está a cereja do bolo, para que a gente venha não ser aprovado por homens, mas para que a gente venha ser aprovado por Deus. E é isso importante. Que Deus olhe para nós e veja assim. E muitas das vezes aquilo que o homem aprova é aquilo que o Senhor reprova. Então Deus reprova muitas das vezes, mas as pessoas já acham suficiente ser bem vistas por homens, né? Como diz a palavra de Deus, esse já está recebendo o seu galardão. Ok, pessoal? Então aqui nós finalizamos, pessoal, essa sequência aí de 7 capítulos, vamos colocar assim, cada um referente a uma igreja, né? Hoje nós terminamos essa sequência, a igreja em Filadélfia, né? E com isso nós aprendemos as características de cada igreja, seus pontos positivos, negativos, vários pontos ali. Lembrando, né, que a gente começou com a igreja em Éfeso. Aí no segundo vídeo nós fizemos aí sobre a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, Sardes, Laodiceia, e nós finalizamos agora a igreja em Filadélfia. Com cada uma delas, mesmo umas tendo características mais negativas do que as outras, e uns pontos, nós podemos aprender com as três. Aprender. Então, eu conto muito com o seu apoio do seu comentário. Se você concorda, se você não concorda, o que você achou. A sua opinião é muito importante para a gente. E também não posso deixar de enfatizar que se você foi edificado com essa reflexão, assim como eu aprendi aqui também, que nós venhamos a ser um canal, uma ferramenta de Deus para que essa reflexão venha alcançar mais pessoas. É como está aqui, pessoal. Quando você compartilha, você participa daquilo que Deus está fazendo, né? É um botãozinho só, né? Às vezes, o seu compartilhamento é a resposta de oração de alguém. Então, se esse conteúdo tem sido bênção para você, nos ajude a alcançar mais vida, compartilhe, apoie e ore por nós, né? Estamos juntos no mesmo propósito, anunciar Cristo, anunciar a sua palavra, né? Numa época que muitos estão padecendo por falta de conhecimento. Nós aqui não somos especialistas, não somos professores, somos aprendizes. Estamos aqui para aprender e aqui é um momento de aprendizado, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu sempre digo no final de cada vídeo, não quero se tornar repetitivo, né? Ou uma coisa enfadada, mas eu adotei para mim. Sabedoria, entendimento e discernimento. É o que eu tenho pedido para Deus.
É o que eu tenho pedido para Deus. Então a gente sabe que sem isso a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Pessoal, então é isso por hoje é só. Deus abençoe vocês, pessoal, que nos acompanharam nessas 7 trajetórias aí, as 7 trajetórias, e vamos ter mais coisa aí para frente. Então, nos siga, ativa as notificações e você vai ser sinalizado aí quando sair conteúdo novo. Lembrando que estamos no YouTube e no TikTok, com uma força maior no TikTok, graças a Deus e a vocês aí, pessoal, que estão reagindo, que estão colocando a opinião de vocês, está nos ajudando a compartilhar. Esse é o objetivo, que essa palavra alcance mais pessoas, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.